da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, queridas irmãs, queridos irmãos que estão aqui no templo, que venceram a preguiça, né? Não é bem preguiça, mas é tão gostoso ficar em casa essa hora, né? Encolhidinho lá, coberto, né? Então, quem está aqui venceu. E graça e paz também a você que nos assiste, nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Que este culto, que todos os atos desse culto possam inspirar as nossas vidas, tanto de quem aqui está, quanto de quem assiste. Não por nós que estamos à frente, mas pelo Espírito Santo. Amém? Parece que eu combinei com o Felipe, com a Giselda, mas eu não combinei. Mas os temas que eles falaram, né, quando o Felipe falou do ano, é uma maneira, eu vejo uma maneira de Deus estar confirmando, porque é sempre com temor e tremor que eu me coloco diante da igreja para pregar num culto. A pastora sabe disso, mas ela me chama e eu não posso dizer não. Mas é sempre com preocupação de falar, de buscar e pedir, né, a inspiração de Deus. E eu peço que Deus confirme. E Deus confirma de uma maneira assim tão maravilhosa. Obrigada. Desculpem, irmãos, mas sem água eu não funciono. E eu já bebi o copo que eu trouxe no início do culto. Mas, enfim, Deus confirma de uma maneira tão maravilhosa que a irmã fala do tema que eu vou falar. Não contente, o Felipe também abre a fala dele aqui, falando. E o que eu vou falar? Vocês estão se perguntando. Eu tomei emprestado uma frase, um refrão de um cântico, até não é tão moderno, já tem uns 9, 10 anos que ele foi publicado no YouTube, um cântico do Paulo César Baruch, que é um compositor gospel já de longa estrada da Igreja Batista, acho que do Espírito Santo. E a frase que eu tomei dele é assim: ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Depois nós vamos cantar isso no final do culto. E eu queria refletir, antes de ler o texto, fazer o texto bíblico, fazer um preâmbulo com vocês, né? Já é uma tradição, já é conhecido, a última semana do ano, o último dia do ano, nós vemos muita reportagem, muitas pessoas sendo entrevistadas, falando, às vezes a nossa volta, e por que não nós mesmos, nós estamos sempre fazendo planos, né? No ano que vem eu vou fazer assim, no ano que vem eu vou fazer isso, no ano que vem eu vou fazer minha devocional bíblica todo dia de manhã. Eu vou ler no cenáculo, eu vou ler a Bíblia, outro, né, faz outros propósitos. No ano que vem eu vou ser aluno da escola dominical, não vou faltar nenhum domingo. E tem outros propósitos não diretamente ligados à vida espiritual, né? No ano que vem eu vou fazer exercício físico, no ano que vem eu vou cuidar da... Nós temos, é próprio de nós fazer planos, né? Até porque se nós vivermos sem planos, nós estamos vivendo sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida triste, né? É uma vida que não espera mais nada. Então, todos, independente da idade que tenhamos aqui, dos jovenzinhos lá, filhos, né, do Márcio e da Maria Lúcia, ou do Davi e a sua namorada aqui, até a mim, né, o Luiz, a Djanira, a Marlene, né, que sem falsa modéstia somos mais velhos aqui nesse momento, todos nós temos propósitos. São diferentes, é claro, mas todos nós temos. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. O que é um ano? O que é um ano, né? Um ano é uma medida de tempo, demarcada pelo quê? Vamos ver se alguém lembra disso. O que é
que demarca o tempo do ano. Mas não é prova aqui, né? Estou só brincando. O ano, ele é exatamente o tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol. A Terra leva 365 dias e 6 horas. Tem essas 6 horas, que a cada 4 anos vira um ano bissexto. Isso aí, a gente aprende lá no curso primário, né? A Terra leva esse tempo para completar o seu movimento, que é chamado de translação em torno do Sol. E é por isso, né, física e geograficamente, que essa medida de tempo é dividida em estações, embora também vamos combinar que as estações estão um pouco complicadas, né? Hoje é dia 8 de janeiro e nós estamos, a maioria aqui, todos agasalhados, né? Mas o ano, o calendário diz que nós estamos no verão. A medida de tempo, o ano, então, um ano é uma medida de tempo dividida em estações, dividida em meses, em dias, em horas e minutos, tudo isso controlado pelo relógio. Mas, é claro, né, as pessoas criam expectativas, né? Quando vai faltando assim um mês, dependendo do que a pessoa, um tempo para acabar o ano, aí a pessoa já diz, isso, vamos deixar para o ano que vem. O ano que vem a gente faz, o ano já está acabando mesmo, né? Às vezes a gente tem em momentos de procrastinar, né? De deixar para depois. Outras vezes não é possível mesmo. Mas, de qualquer maneira, não é o simples caminhar do relógio na noite de 31 de dezembro que vai nos dar forças para mudar, né? Ninguém espera isso, né? Agora, nesse ano novo, vida nova. Mas não é bem assim, né? Eu acho assim que a gente estabelece metas e do mesmo jeito que a gente estabelece, a gente abandona. Meta da devocional. Vamos imaginar que hoje eu fiz, amanhã eu fiz, depois eu vou fazer, mas lá quarta-feira eu tenho que sair muito cedo para ir no laboratório fazer um exame, e eu não faço, obviamente, porque eu estou... Mas quando eu volto também eu não faço, vou deixar para fazer de noite, aí amanhã... É muito fácil a gente abandonar. Eu estou citando essa meta da devocional, porque eu não sei vocês, né? Mas poucas pessoas eu conheci, e eu não sou uma delas, que conseguia fazer isso assim, sem nunca quebrar, né, essa rotina. Mesmo quem, isso para mim, eu confesso, e eu estou diante da câmera e não tenho nenhuma vergonha de dizer, é um desafio. Mesmo sendo eu aposentada, não tendo que sair de casa de manhã, sempre é um desafio. Porque a gente já levanta pensando nas coisas que precisa fazer naquele dia, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer. Mas vamos lá. Se nós queremos realmente que o ano seja novo, né? E a frase que eu falei no início é: mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Porque a mudança, meus queridos, começa em nós. Eu não posso esperar que o outro mude, né? Vocês estão olhando para mim agora, mas se eu andar lá do canto da bateria, vocês vão mudar o seu foco. Então, quer dizer, se eu não mudar, vocês também não mudam, né? Isso é um exemplo que a gente usa muito para dizer que a mudança começa em nós. E vamos ver o texto que o Senhor me deu. Eu falei, Senhor, esse texto é complicado, mas o Senhor, ele é teimoso, né? Então, ele falou, não, é esse que você vai usar. Então, nós vamos ver um pouco sobre ele. O texto está em Romanos 12, 1 e 2, né? É um texto que realmente fala de mudanças. Eu vou ler agora.
eu ver. Eu vou ler a tradução da Revista e Atualizada, que é a que eu gosto mais, mas ela tem outras traduções e diz a mesma coisa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí, né? Então, é um texto assim muito rico, ele vai além, mas eu separei esses dois versículos, porque só eles já dão, né, para a gente refletir muito. Primeira coisa, né, Paulo diz que nós devemos ele roga, né? Rogar é quase que um pedido de urgência. Rogar é uma coisa, Paulo, ele considera assim essencial que nós nos apresentemos a Deus como sacrifício vivo. Paulo aqui está fazendo, né, uma analogia aos costumes judeus, que era de sacrificar, né, um animal para dar materialidade à intenção de quem o sacrificava. E é interessante porque Paulo não fala assim, que apresenteis o vosso coração, né? Que apresenteis a vossa alma. Não, ele fala que apresenteis o vosso corpo. Ele está falando do corpo, de nós vivos, concretamente, né? E como sacrifício vivo, porque os animais que eram sacrificados, que eram imolados, claro que eles estavam mortos, mas teve um, né, que foi sacrificado vivo, que é Jesus, que morreu por nós. E ele então nos lembra disso, né? Diferentemente das antigas práticas judaicas, nossa entrega deve acontecer a Deus na plenitude da nossa vida, né? Enquanto ainda estamos cheios de energia, e se concretizar através do nosso modo de viver, não só no aspecto espiritual e moral, mas no nosso aspecto físico. A palavra não diz que o nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. Então, não dá para a gente oferecer a Deus somente a nossa intenção, a nossa vontade e deixar o corpo separado, né? E é uma coisa concreta, que é o vosso culto racional. Não é nada místico, não é nada assim que cai em cima de nós. É um ato de vontade, meus irmãos. Servir, oferecer-se a Deus é um ato de vontade que deve tomar assim conta de todas as áreas da nossa vida. Mas o que eu quero mais me deter é no versículo 2. Versículo 2, nós encontramos 3 verbos importantes, né? Conformar, né? Não vos conformei. Conformar, nós usamos na nossa linguagem do coloquial, como assim se resignar, né? A gente fala assim, se conforme, né? Quando uma coisa nos frustra, ou quando nós perdemos alguém ou alguma coisa, eu vou me conformar, você precisa se conformar. Mas o sentido da palavra conformar, aqui, e na própria, o sentido léxico, a palavra em si, ela quer dizer tomar a forma. Conformar é tomar a forma. Então ele fala, não tomem a forma do mundo, né? Não se conformem com o mundo, quer dizer, não vivam como o mundo prega hoje. E sempre pregou, né? Porque senão Paulo não estava escrevendo isso naquela época, né? A gente diz, o mundo está perdido. E vocês acham que na época de Paulo estava diferente? Em alguns aspectos estava até muito, muito pior, né? Porque não havia essa questão da humanidade, do respeito,
né? Era um tempo de escravos, era uma série de coisas muito piores. Mas ele fala, não se conformem com esse mundo. Porque o que o mundo nos incentiva? É só você assistir um pouco dos comerciais da televisão aberta, principalmente, que ela passa mais, né? Ou ver nas revistas, ou na própria internet, que você está lá vendo, por exemplo, o culto no YouTube, mas antes de você ver o culto no YouTube, quando você abre, vem lá uma propaganda, né? E pelo menos 5 segundos você tem que assistir, depois você pula, né? E todas essas coisas convergem só para um incentivo ao individualismo, né? O mundo nos valida. Claro, o mundo tem os discursos dos direitos, da tolerância, do amor ao próximo, né? Independentemente de religião, existe a ética, mas na vida, na sociedade, de uma maneira geral, o que nós temos visto? Nós temos visto a sociedade validando o individualismo, né? Pense em você, resolva para você, cuide de você, se defenda, né? Reaja. O hedonismo, isso é um grande mal dos nossos tempos, meus irmãos. O hedonismo é a busca do prazer pelo prazer. Então, eu faço tudo aquilo, busco tudo aquilo que me dá prazer. E muitas vezes são coisas altamente prejudiciais, inclusive à minha saúde, né? Tanta coisa que eu posso buscar o prazer, não só o prazer sexual, mas qualquer tipo de prazer, pelo prazer, não vai edificar a minha vida. Mas o mundo valida, o mundo fala, olha, você tem que cuidar da sua vida. Né? Quanto tempo mais você tem para viver? Você vai viver assim? Toda hora nós temos isso, né? O egoísmo, né? O comodismo, porque hedonismo é um negócio feio, a gente não vai buscar isso, né? Egoísmo, não, coisa. E o comodismo? É um ismo também que é muito perigoso, né? Porque nós não saímos da nossa zona de conforto, né? Piaget, quando ele começou a descobrir como as crianças se alfabetizavam, ele descobriu que era preciso criar um desconforto, um questionamento na criança sobre aquela fase, o que ela estava aprendendo, para ela buscar uma nova solução, né? Então, sobre isso que se baseia o socioconstrutivismo, né? A criança escreve a palavrinha ali, do jeito que ela sabe, geralmente está errada, e aí você fala para ela, lê aqui, aí ela mesma se desequilibra, no sentido, não estou falando de desequilíbrio nervoso, mas ela mesma descobre que está errado, e ela vai buscar. Então, o comodismo não ajuda ninguém a crescer, nem a aprender, inclusive na vida espiritual, né? Porque senão a gente podia ficar em casa, né? Quantos anos a maioria que tem de igreja, né? Nem fala, né? Porque é muito, já aprendi tudo. Não é verdade. A palavra de Deus, ela é viva, né? Mas enfim, vamos lá. Conformar. O outro verbo, transformar. Esse é o mais bonito, né? No texto em grego, a palavra se refere à metamorfose, que nós conhecemos tão bem da lagarta que vira borboleta, né? E quando a lagarta vira borboleta, ela se transforma, ela é outro ser. Ela não rasteja mais como a lagarta, ela não come mais as coisas que a lagarta comia, ela nem vive mais no ecossistema da lagarta, porque a lagarta está no chão e a borboleta está voando, né? Então, a transformação afetou completamente a vida da lagarta. E é isso que Paulo fala, transformar-nos. De que maneira, meus irmãos?
pela renovação da mente. É o terceiro verbo, renovar. E aqui a palavra grega para este texto é aquela que nós já ouvimos falar de certo muitas vezes, é metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mente. E esse é um grande desafio para nós. Porque nós achamos, na maioria das vezes, quando eu falo nós, eu sou a primeira, que está tudo bem conosco, não preciso mudar mais nada. É só eu continuar assim, ó. Ainda mais eu que já tenho uma certa idade, ó. Eu só vou assim, logo, né? Chego lá na hora que Jesus me chamar, está tudo bem. Gente, não é assim, né? Enquanto nós estamos vivos, nós temos que ser renovados. E renovar, né? A metanoia, ela nos diz que quando eu penso em metanoia, eu penso no Sermão do Monte. Hoje mesmo eu estava assistindo um trecho daquela série The Chosen, em que Jesus profere o Sermão do Monte. Claro que a gente sabe tudo que ele vai falar, a gente sabe tudo, mas é tão impactante, meus irmãos. Aliás, é uma série que vale a pena assistir, né? Ela pode ser encontrada no YouTube, tem um aplicativo próprio para ela, chama The Chosen, é os escolhidos. É a Jesus andando com os discípulos. Então, Jesus fica ali no meio daquelas pessoas e ele vai falando coisas, e você vai olhando Jesus falando, né? E a interpretação das pessoas sentadas ali, os atores, é uma coisa assim que impacta. Você fica pensando como deve ter sido novo para eles ouvir, por exemplo, né? Vira outra face. Se você levar um tapa, vira outra face. Se alguém quiser a sua capa, a sua túnica, dá também a capa. Se alguém quiser que você ande uma milha, ande duas, né? E por aí vai. Assim, vá além, ofereça mais de si. A mudança implica nisso, né? Num amor generoso, né? Quando Jesus fala de perdoar, né? Diz: ouviste o que foi dito, amarás os teus amigos e, né, odiarás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, né? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se você for trazer sua oferta, olha lá se teu irmão, que você sabe, não é que você ofendeu, é que você sabe que ele está aborrecido, ela está aborrecida com você. Deixa a sua oferta e vai lá se acertar primeiro, né? Jesus é um amor que vai além, é um amor que nos ajuda a ter um caráter íntegro, né? Quando Jesus diz que o nosso falar deve ser sim, sim ou não, não. Nós não precisamos jurar, porque a nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não, né? É um amor que segue a justiça dos homens, mas pratica a justiça de Deus, né? E principalmente é um espírito de submissão a Deus, né? Claro que a gente podia falar horas aqui sobre o Sermão do Monte. No nosso canal no YouTube, naquela playlist Bíblia do Zero, eu acho que a gente encontra lá vários vídeos curtos, 10, 15 minutos, sobre o Sermão do Monte. Aliás, os irmãos conhecem essa playlist do nosso canal? Eu estou sempre mandando, recomendando, porque ela é excelente, principalmente para quem não é da igreja. Quando a pessoa faz uma pergunta para mim, eu digo: espera um pouquinho, aí mando para ela o link, né? Nós temos a felicidade de ter uma pessoa que faz isso com amor, com uma competência, com uma unção muito grande. E lá tem sobre o Sermão do Monte, vale a pena. Mas aqui eu queria lembrar, né? Como é viver? É viver sendo sal e sendo luz, né? E a palavra de Deus, ela é tão perfeita, meus irmãos, que quando fala de mudar o pensamento, aí você fala: tá bom, mas em que eu devo pensar então? Perfeitamente
E lá em Filipenses, Paulo fala o quê? Aos Filipenses. Finalmente, é no finalzinho da epístola, né? Se não me engano, é no versículo, capítulo 6. Finalmente, irmãos, tudo que é, olha só no que nós temos que pensar, verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Só isso, nada mais que isso. Difícil, né, gente? É difícil, porque a nossa natureza humana, ela faz a gente, quando a gente leva um tapa, virar o rosto para levar outro. Sinceramente, meus irmãos, não é uma pergunta retórica, ninguém precisa responder, mas é quase instintivo, né? Que na verdade a gente dá outro, né? A nossa natureza humana nos leva a desistir de demandas, né? A dar além, a dar mais do que a pessoa pediu, né? Não, a nossa natureza humana, a orar pelos nossos inimigos, né? Eu não tenho inimigos assim que eu conheça, mas quando eu oro nesse pedaço eu digo: Deus, se alguma pessoa é meu inimigo e não sei, estou orando por ela agora, né? Porque às vezes a pessoa eu não sei, mas enfim, e o primeiro passo, irmãos, para tudo isso é buscar a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outra mágica, o relógio vai virar na meia-noite, vai passar esse ano inteiro, vai acabar o inverno, vai vir um outono, o verão, o outono, daí vai vir o inverno, a primavera de novo, e daqui a pouco nós já estamos no mês de dezembro de 2023. E se a gente não... O tempo, as pessoas falam assim, o tempo passa muito depressa. Isso é relativo, né, irmãos? Pergunta para as pessoas que estão privadas da liberdade num presídio, se elas acham que o tempo passa depressa, né? Então, às vezes, a gente vai virando a nossa vida numa roda viva, né? E já tem um compositor da música popular muito antiga, uma canção que fala nisso, né? Que a roda viva nos leva, né? Nós vamos vivendo e às vezes nós perdemos a essência do ser, daquilo que nós temos, né? Da busca de Deus, através de buscar a Deus, não tem outro caminho, é ler palavra, oração e jejum. E a nossa igreja está no meio, né, de um período de jejum, de 12 dias, né, e nem é um jejum tão grande, mas não está sendo fácil, né, para mim pelo menos não está, mas eu estou me empenhando, né, a gente tem que buscar que as mudanças aconteça em nós. Não adianta eu esperar que o outro mude, que o governo mude, que o meu chefe mude, que o meu marido mude, que a minha esposa mude, que o meu filho mude. Não adianta, né? Eu achei até interessante um post de uma pessoa, não vou dizer o nome dela, porque eu não falei com ela, não pedi autorização, que ela disse que ela está cansada de ver escrito no Facebook: ano da bênção, ano do milagre, ano do favor divino, ano da exaltação, ano de grandes coisas, mas nunca viu ninguém que decrete que vai ser o ano de ser crente de verdade, de testemunhar o evangelho, de servir o reino, de ser aluno da escola dominical, de ser fiel a Deus com seus dízimos e ofertas. Esse é um propósito. Eu posso dizer para vocês que há muitos anos eu consegui fazer esse propósito na minha vida. E de lá para cá, minha vida financeira só foi abençoada, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas poderiam testemunhar assim. Mas ela não vê ninguém dizer, essa pessoa que escreveu, que é o ano que vai ser mais humilde, o ano que vai fazer menos fofoca, o ano que vai reclamar menos do pastor ou da pastora e vai procurar atuar junto para melhorar aquilo que precisa ser melhorado, né?
E aí vocês vão me dizer, mas é só mudanças no campo espiritual? Não. As outras mais prosaicas também são importantes. Se nós temos que viver plenamente corpo, alma e espírito, nós temos que cuidar do corpo, né? Cuidar da nossa saúde física. Temos que cuidar da nossa alimentação. Temos que cuidar da nossa vida emocional, dos nossos relacionamentos, né? Da nossa vida profissional, quem trabalha aí, da nossa vida de estudante, quem ainda está na caminhada de estudar. Porque se nós olharmos com verdade para a nossa vida, nós vamos encontrar pontos que precisam ser melhorados. Eu tenho certeza. Eu sei de corzinho quais são os meus. Eu não conto para vocês, mas eu sei, né? Mas Deus sabe. Então, nós não vamos esperar que as coisas piorem, né? Não vamos esperar que a saúde piore para mudar, para buscar uma alimentação mais saudável, para buscar o exercício físico. Não vamos esperar que os relacionamentos se deteriorem para tentar reunir a família e acertar as coisas. Não vamos esperar que o casamento entre em crise, né? Para tentar mudar. Não vamos esperar que o chefe comece a olhar você meio atravessado no trabalho, você fica pensando, olha, eu acho que ele vai me chamar, vai me mandar embora. Não vamos esperar que isso aconteça. Se você sabe que você pode ser um profissional melhor, né? Não vamos mudar na urgência, né? É possível mudar na urgência? Claro que é. E a gente conhece muitas pessoas que acabam fazendo isso, né? Mas se a gente mudar quando as coisas ainda, tentar mudar quando as coisas ainda estão mais fáceis, né? Antes que a crise apareça, antes que as dificuldades se tornem realmente muito maiores, é muito mais fácil, né? É fácil mudar? Não, não é. Nós temos uma maneira de viver, de achar que está tudo bem. Comigo está tudo bem. O problema são os outros, né? Se fulano é assim comigo, o problema é dela. Se isso está acontecendo, é porque fulano fez isso para mim, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas e a pessoa faz assim um calvário, né? Conta uma história assim que tudo que está de ruim na vida dela, a culpa é dos outros. O pai que fez isso, a mãe que fez aquilo, o marido, o noivo, o irmão, todo mundo fez alguma coisa para ela. E ela então está ali como um ser indefeso, recebendo toda a maldade. Claro que a pessoa está com uma percepção equivocada, né? Não existe isso, né? De só você receber justiças, você não fazer nada. Nós temos que mudar. Nós temos que olhar, temos que buscar através da palavra. Porque Paulo diz que se a gente não fizer isso, olha o final do versículo 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se não mudar, você não vai viver a plenitude do Senhor na sua vida, né? Você vai deixar de viver aquilo que Jesus nos falou. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É vida desde já. Nós não temos que esperar, né, sermos arrebatados, igual a equipe de louvor cantou aqui. Eu sempre fico muito emocionada quando eu canto alguma coisa que lembra do arrebatamento, que certamente será um momento maravilhoso, né, irmãos? Mas nós não precisamos, e certamente aí sim nós vamos viver toda a plenitude do que Deus preparou para nós. Mas nós não precisamos esperar a vida toda ou o tempo todo até que isso aconteça. Nós podemos viver desde já, debaixo da vontade de Deus, desde que a gente busque a vontade de Deus para saber da nossa vida, né? E a palavra de Deus, ela é um manual assim de uma forma muito clara, né? O Marco Aurélio, ele fala assim, né, que
Se a gente quiser começar a ler a Bíblia, a gente deveria começar a ler pelo Sermão do Monte, que é nos capítulos 5, 6 e 7, né, de Mateus. E o meu genro ainda falou isso hoje para mim. O Sermão do Monte é um resumo de toda a Bíblia. É interessante, né? E mais, outra sugestão é o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, né? Dá para a gente ler um por dia e dá para a gente tirar todos os dias, todas as vezes. Se você já leu, vai tirar novas lições. Eu me lembro, quando eu era bem criança, nós tínhamos aqui na igreja um senhor chamado seu Argemiro, né? De Janira, Marlene, o Luiz, onde lembrar dele. E ele era um homem muito simples, né? E ele foi analfabeto a maior parte da vida, depois ele aprendeu a ler, e ele lia a Bíblia, era um homem de muita unção, e ele já em anos, mais de 80 anos, uma vez ele falou assim para mim: olha, irmã, cada vez que eu leio a Bíblia, eu descubro coisas novas, eu descubro lições novas, eu não esqueço disso. A gente estava lá embaixo e ele falou isso para mim. Quer dizer, a palavra de Deus é algo que se renova, né? Então, eu queria propor para vocês isso, né? Ao invés de promessas, né? Vamos viver um ano de 2023 de atitudes, né? De ações, porque nós somos seres que podemos ter o arbítrio na nossa vida, né? Seria bom, às vezes, eu penso, se a gente fosse criado só para cumprir a vontade de Deus, não pudesse fazer nada, né? Mas não é assim que Deus pensou. Ele quer que a gente vá até Ele, espontânea, né? E voluntariamente, e siga a sua vontade voluntariamente. Que seja, assim, um ano para uma vida realmente nova, né? Mesmo que o ano passe, a gente fique mais velho, porque isso é inevitável, né? Isso não tem como a gente evitar. Mas o nosso interior, né, como diz a palavra, o exterior pode se corromper, mas o nosso interior há de se renovar com a palavra de Deus, com aquilo. Mas é preciso que a gente se proponha. Não é o virar de um relógio, não é um culto de vigília como nós tivemos aqui, aliás, um culto muito gostoso, com a ceia, ou quem esteve na sua casa, ou quem foi para outra. Não é isso que vai fazer o seu ano ser diferente. É o que vai acontecer na metanoia, na mudança de mente, na transformação. Vamos deixar de ser lagarta, vamos virar borboleta. E borboleta tem macho e fêmea, então não tem problema. Estou falando no feminino, mas serve para todo mundo, né? Vamos cumprir, porque a lagarta, ela só existe, o destino dela, ela foi criada para virar borboleta. Aquela lagarta que se vira no casulo ali, ela não existe por si só. Do mesmo jeito, Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, para vivermos a plenitude do seu amor desde já até que Ele nos chame ou que nós o encontremos do céu. E eu comecei pedi o pessoal para a equipe de louvor de vir aqui, pedi para a Estrela projetar a letra do cântico do Paulo Baruch. Eu comecei falando desse canto. Óbvio que ele fala de pequenas situações do dia a dia, mas é para pensar, né? Ele é até um cântico bem humorado. O Felipe disse que gostou. Eles aprenderam essa semana, né, hoje, mas eu acho que vale a pena. Eu gostaria que vocês colocassem em pé. Felipe vai nos conduzir e a gente vai cantar. Nós vamos aprender, né? Não tem problema. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual.
Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não viver numa boa, se ficarmos estressados à toa, se não nos importarmos com as pessoas, tudo vai ser igual. Se brigar por causa de futebol e falar palavrão no farol, se não vimos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se valorizar aquele amigo, se olhar só pro próprio umbigo, se não se importar com alguém ferido, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se a mágoa persistir no olhar, se não nos importarmos com as pessoas, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus, tudo vai ser igual. Mas eu acho que a gente pode fazer melhor, né? Então eu vou fazer o seguinte, como ele é muito rápido, até eu que conheço, às vezes me perdi na letra, mas você foi 10, Felipe. Então vamos nos concentrar para repetir para ele. O tudo vai ser igual, tá bom? Se a gente perder o resto da letra, no tudo eu respondo aqui, tudo vai ser igual, tá bom? Aí a gente reforça mais, mas pode cantar o resto da letra, é só para não ficar perdido. O que importa é que a gente diga, tudo vai ser igual. Vamos lá? Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não viver numa boa, se ficarmos estressados à toa, se não nos importarmos com as pessoas, tudo vai ser igual. Se brigar por causa de futebol e falar palavrão no farol, se não vimos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova, se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Sem valorizar aquele amigo, se olhar só para pro o próprio umbigo, se não se importar com alguém ferido, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se a mágoa persistir no olhar, se não nos importarmos com as pessoas, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Pois sem o amor de Deus, tudo vai ser igual. Amém, amém, obrigada ao grupo de louvor aí, que atendeu meu desafio, né? E que nós lembremos disso, desde as atitudes tão corriqueiras da vida, né? Como se irritar no trânsito, por exemplo, né? Até as outras atitudes mais profundas, mais sérias, né? Que nós busquemos, né? O amor, o relacionamento. Quando ele fala se brigar por causa de futebol, não é só por causa de futebol, né? Nós ainda estamos vivendo de uma maneira muito dolorosa, um país dividido, um país separado. E para quê? E para quê? Eu conheço famílias que deixaram de se frequentar depois das últimas eleições. E eu pergunto para vocês, para quê? Para quem?
essa não é a vontade de Deus para nossas vidas, né? Que a gente não se divida, que a gente não brigue, que a gente aprenda a respeitar a opinião do outro, sem querer mudar o outro, se é uma opinião, todos têm direito à sua, mas que a gente, acima de tudo, entenda que só vai mudar se a gente servir ao Senhor. Que o amor de Deus, como diz o compositor, nos ajude, né? Que o amor de Deus faça a diferença na nossa vida e na vida dos que nos servem, tá? Então, ano novo, vida nova e tudo novo. Nós também, na metanoia e na transformação. Amém?